Quantos querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, o versículo 50. Eu vou mutar aqui para você. Pode conectar. Mateus 27, o verso 50. Nós hoje estamos no encerramento de uma campanha com o tema A Cruz Me Libertou. E eu quero trazer algumas revelações da parte de Deus para o seu coração sobre esse tema. A cruz me libertou. Evangelho de Mateus 27. Se você estiver sem Bíblia, você pode também estar acompanhando aqui na projeção. Mas se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, para que você veja, confira o que está escrito na palavra de Deus. Mateus 27, verso 50, vamos ler a seguir, diz assim a palavra de Deus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. O verso 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. O 53. E ainda do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muito. O 54. E o centurião e os que estavam com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que impede de eu ouvir a tua voz. Traz a minha mente cativa e obediente à tua voz, em nome de Jesus. E os que crêem, diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Nos tempos passados, a cruz de Cristo, ou a cruz, ela era um instrumento de vergonha, porque era um instrumento de condenação. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E muitas pessoas, quando entram aqui na igreja, elas até se assustam, porque tem uma cruz na igreja. Só que essa cruz não é para adoração, essa cruz é só um símbolo da cruz de Cristo, que ela está vazia. Amém? A cruz de Cristo está o quê? Vazia. Nós não temos uma cruz com Jesus morto, porque o nosso Cristo, o Cristo que nós cremos, que a palavra do Senhor Deus diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, ele não está mais morto em uma cruz. Mas a cruz, de instrumento de vergonha, de símbolo de vergonha, passou a ser o símbolo do cristianismo. Jesus disse que aquele que quiser seguir a ele, tome a sua cruz e siga ele. E nós vemos que quando Jesus está ali na cruz do Calvário, nós vemos dois atos de Deus se unir. Nós vemos a justiça de Deus, porque ouça isso aqui: o homem pecou, e a palavra do Senhor Deus diz que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna, a condenação. O pecado do homem, a desobediência do homem gerou para a raça humana uma condenação. Gerou para a raça humana agora uma dívida para com Deus. E a Bíblia nos mostra que Deus é justo. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus é justo. E existem pessoas que estão pecando, estão errando, estão insistindo numa vida errada. Nós, como seres humanos, nós somos falhos. O que Deus quer é que você se arrependa dos seus pecados. O que Deus quer é que eu me arrependa de todos os meus erros e abandone as práticas erradas. E da mesma forma é com você.
Deus quer que você abandone tudo aquilo que desagrada a Ele e procure viver uma vida para Ele. Mas mesmo assim, vez ou outra você vai errar. Porque muitas vezes tem gente que pensa que errar é só fazer o errado. Tem gente que diz, mas eu, graças a Deus, eu não faço nada de errado. Mas errar não é só cometer o errado ou praticar o ilícito. A pessoa deixar de fazer o que é certo, ela também pode estar errando. Você sabia disso? Quando a pessoa deixa de praticar o que é certo, ela está errando. Diante da justiça, se uma pessoa comete um acidente e ela atropela alguém, ela está errada. Mas se alguém passa por ali e não presta socorro, essa pessoa é omissa, essa pessoa também cometeu um crime. E a pessoa pode dizer, mas não fui eu que atropelei, não fui eu que acidentei essa pessoa. Mas se a pessoa passou por ali e se omitiu a prestar um socorro, essa pessoa também está cometendo um crime. E assim é na vida espiritual. Quando uma pessoa deixa de fazer o que é certo, ainda que ela não esteja fazendo o errado, mas ela também está errando. Porque a Bíblia diz, afastai-vos, resistir o diabo e ele afastará, fugirá de vós. Mas achegai-vos a Deus, é fazer o que é certo, e Deus achegará a vós. Quando eu resisto o diabo, eu estou deixando de fazer o que é errado. Mas quando eu me achego a Deus, eu estou fazendo aquilo que é certo. E Deus vai me instruir num caminho de verdade, de justiça. Então na cruz do Calvário, nós vemos a justiça de Deus. Porque o homem, e quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher, precisava pagar. Porque uma pessoa erra e diz assim, eu estou fazendo errado e não está me acontecendo nada de ruim. A Bíblia diz que Deus é tardio em se irar, e Ele é pronto em misericórdia. Mas não significa uma pessoa que está vivendo na vida errada, que não está acontecendo nada de ruim com ela, que ela não vai colher o fruto daquele erro, ou que ela não vá sofrer as consequências. Mais cedo ou mais tarde, como diz o nosso apóstolo, a conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a duplicata. O salmista diz, olha, eu invejei por um tempo o ímpio, porque parece que na vida do ímpio não acontece nada de ruim. Eles fazem tudo de errado, eles cometem todo tipo de maldade, e parece que nada de ruim acontece a eles. Aí o salmista diz, mas quando eu entrei no templo, quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi o final de todos eles, e o final daqueles que vivem uma vida de erro, de pecado, que insistem em praticar o mal, o final deles é de condenação. Então, muitas vezes uma pessoa pode estar passando por essa vida, cometendo muitos delitos, muitos erros, e dizer assim, mas eu não estou sofrendo, Deus não está me castigando. Mas queira essa pessoa ou não, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que pagar, ela vai ter que arcar com as consequências do pecado dela. Se ela não se arrepender, se ela não se voltar para Deus, ela vai ter que colher as consequências desse pecado. Quantos me compreendem? Então Deus precisava praticar a justiça, porque Ele disse, se o homem comesse do fruto, ele iria morrer. E na cruz do Calvário, nós vemos a justiça de Deus praticada. Nós vemos a justiça de Deus sendo praticada, onde o pecado da raça humana foi punido. Mas nós não só vemos a justiça, nós vimos também o amor de Deus. Porque Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele deu o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Amém? Para carregar a minha dor, para carregar o meu pecado, o seu pecado, para levar sobre si a nossa condenação. Aquilo que era para nós pagarmos e nós não iríamos conseguir, Jesus veio a essa terra e pagou o preço por mim e por você naquela cruz. Diga glória a Deus por isso. A Bíblia diz que havia uma separação entre o homem e Deus. Romanos 3, 23 fala sobre isso. Porque todos pecaram e destituídos, separados, afastados estão da glória de Deus. Quando o homem pecou, Deus expulsou o homem do jardim do Éden, do lugar que Deus havia preparado para o homem estar, um lugar de paz. O homem foi expulso da presença de Deus. O homem foi expulso do jardim
do Éden. E agora o homem, a raça humana, vivia uma vida separada de Deus. E nós vamos ver isso simbolicamente na construção do tabernáculo, do templo. A Bíblia nos mostra que no tabernáculo havia 3 repartições, 3 lugares. Havia o átrio é como se fosse a parte de fora daqui da igreja. Havia o lugar santo é como se fosse aqui a parte de dentro da igreja. E havia o santo do santo. E no santo do santo, que era um lugar onde ele tinha uma cortina, tinha um véu, e somente o sumo sacerdote, somente o pastor daquela época, poderia entrar uma vez por ano, para apresentar o sacrifício, para Deus perdoar o pecado das pessoas daquela época. Ou uma vez por ano o sacerdote entrava, mas ele não podia entrar de qualquer forma. Ele tinha que entrar amarrado, com sinos amarrado nele, porque se lá ele suasse, se ele somente suasse lá dentro, ele era fulminado, ele era morto. E então as pessoas também não podiam entrar naquele lugar, porque era um lugar onde a presença de Deus estava, e ele era puxado através da corda que era amarrado nele. E aquele lugar era um lugar onde estava a presença de Deus através da arca da aliança. Era um lugar onde Deus manifestava a glória dele. E a Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, Moisés volta cheio da presença de Deus. Moisés volta cheio de Deus. E quando as pessoas olhavam para Moisés, elas viram um brilho muito grande em Moisés. Um brilho maravilhoso. E esse brilho era o brilho da presença de Deus. Só que agora as pessoas não conseguem olhar para Moisés. É como olhar para o sol. Você olha para o sol assim um pouquinho, daqui a pouco você fala: meu Deus, você fica quase cego. Assim era o brilho de Moisés no rosto dele. Mas esse brilho era o brilho da presença de Deus. Então as pessoas falaram para Moisés: Moisés, toda vez que você entrar no lugar santo, toda vez que você entrar no templo para poder apresentar a Deus sacrifício, ou toda vez que você conversar com Deus, você vai ter que cobrir o seu rosto. E por muito tempo Moisés andou com um pano, com um véu no rosto. Um exemplo para vocês entenderem. E por onde Moisés ia, ele tinha que andar com um pano no seu rosto, porque a glória de Deus era tão grande no rosto de Moisés, que as pessoas não suportavam. Era como olhar para o sol, elas ficavam encandeadas e com medo. E Moisés tinha que andar assim constantemente, tampando o seu rosto. E assim era o templo, o tabernáculo ali, a presença de Deus separada através de um pano. Só que isso era um ato simbólico da separação que havia do homem de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Nós não podíamos entrar no santo do santo. Nós não conseguíamos contemplar a majestade da presença de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele tinha por volta de 12 centímetros. Era bem grosso o véu do templo e bem grande. Ele se rasgou. E não foi ninguém que rasgou, foi o próprio Deus, amém? E aquele véu, aquele ato do véu se rasgar. E quando a Bíblia diz o véu se rasgou, está falando daquela cortina que havia no templo, que separava o santo do santo das pessoas. Aquele ato foi o que aconteceu na eternidade, foi o que aconteceu nos céus. Aquilo que separava o homem de Deus foi rasgado através do sacrifício de Jesus. A dívida que havia contra nós, o Senhor Deus rasgou, e agora nós temos acesso à presença dEle, amém? Nós temos acesso à glória dEle. Não é somente nós entrarmos no santo do santo, mas é a presença dEle poder entrar em cada um de nós. Quantos compreendem? Então quando o véu se rasga,
O Senhor Jesus estava ali assinando o acesso que nós iríamos ter agora a Deus. Agora toda pessoa, por meio de Jesus Cristo, tem acesso a Deus. Não é por meio do bispo, não é por meio do pastor, não é por meio de homem e mulher nenhuma nesse mundo, mas é por meio de Jesus Cristo. O único acesso que nós temos é por meio do sacrifício de Jesus, porque foi Ele que pagou o preço por nós naquela cruz. Foi pelo meio do sacrifício dele que o véu foi rasgado. Agora eu quero que você entenda: Satanás não quer que você veja a glória de Deus. Satanás não quer que você conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse mundo, está falando do diabo, um Deus com D minúsculo. A Bíblia diz: o Deus desse mundo cegou o entendimento, não foi os olhos. O Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas. E eu vou explicar isso aqui para você. Eu não sei se você já viu um casal onde a esposa é ciumenta. E está ali os dois passeando, um do lado do outro, e de repente vem uma mulher muito bonita, muito charmosa, muito elegante. A esposa logo olha para o marido, e se ela pudesse, ela botaria as mãos nos olhos do marido para que o marido não veja. E tem esposa que faz isso, né? Bota, deixa eu ver, não, vai ver não. E está passando uma mulher muito bonita, muito elegante, e a esposa não quer que o marido veja. E ela, fecha os olhos, não olha não. Mas daqui a pouco, nessa caminhada, a mulher tampou os olhos para que o marido não visse a mulher bonita que estava passando. Mas daqui a pouco passou uma velhinha. A velhinha. Aí o marido esperando também a esposa tampar os olhos. Só que a esposa não tampou os olhos do marido. E quando eles estão voltando de novo, eles cruzam com a velhinha. Mas daqui a pouco vem a bonitona. E a mulher vira o rosto, bota para que o homem não visse aquela mulher. Assim é o que Satanás faz. Ele não quer que você veja o Evangelho. Ele não quer que nós vejamos ou que não entendamos o que é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é tão maravilhoso. O Evangelho de Cristo é tão poderoso, que as pessoas que conhecem o Evangelho de Cristo, que as pessoas que conhecem Jesus, elas deixam casa, elas deixam emprego, elas deixam uma vida de prazeres para seguir esse Jesus. É tão fascinante o Evangelho de Jesus, que as pessoas dizem não para elas mesmas, elas abrem mão das suas vontades, elas renunciam muitas coisas nessa vida em prol do Evangelho. O Evangelho de Jesus é tão fascinante que o diabo não quer que as pessoas vejam. É como aquela mulher bonita que passou, mas a esposa tampou os olhos para que o marido não visse. E é assim que ele faz, ele tampa o entendimento das pessoas, para que as pessoas não compreendam, para que as pessoas não entendam a maravilha que foi Jesus Cristo ter morrido na cruz por elas. A maravilha que foi Deus ter enviado o Filho dele para salvar elas. Mas quando você entende que o véu foi rasgado, quando Deus abre os seus olhos espirituais, quando Deus abre o seu entendimento, você diz: não vale a pena viver numa vida errada. Você diz: não vale a pena viver sem esse Jesus. Não vale a pena viver uma vida longe desse Deus que é maravilhoso, que tem uma eternidade, que tem uma eternidade de glória, de paz, de alegria para mim por toda a eternidade. Amém? A paz, é tão bom ter paz, e a paz de Deus. E quando uma pessoa conhece a paz de Deus, ela não quer mais voltar para esse mundo que oprime, esse mundo que não pode dar a paz verdadeira. E é isso que Jesus Cristo fez. A Bíblia diz que Ele rasgou o véu, aquilo que nos separava de Deus foi tirado, e nós temos livre acesso a Deus. Amém? Então não deixe que Satanás impeça você de conhecer o Evangelho. Não deixe que Satanás impeça você de conhecer a Cristo. Não deixe que Satanás tampe o seu entendimento,
para que você não conheça a Deus de fato e de verdade. Porque é tão glorioso que quando a Bíblia diz que Ele morreu, a Bíblia diz que os mortos, talvez você nunca atentou para isso, mas na morte de Jesus, enquanto Ele estava morrendo na cruz, a Bíblia diz que os mortos, e não todos os mortos, mas os santos, aqueles que estavam salvos através da sua fé, os santos, eles ressuscitam. Jesus morrendo e no cemitério, gente ressuscitando. Jesus morrendo na cruz do Calvário, e gente que professou fé em Deus, que morreu lá atrás, no passado, naquele momento está ressuscitando. E a Bíblia diz que eles entraram na cidade e as pessoas viram. As pessoas viram. O texto é claro, as pessoas viram, os soldados viram, todos viram. Foi algo notório, não foi algo isolado. Imagine aí um parente que morreu e daqui a pouco está entrando na cidade. Ressuscitou através da morte de Jesus Cristo, porque é isso que Ele fez. Ele venceu o poder da morte na cruz do Calvário, amém? Para nos dar a vida eterna. A morte já não tem mais poder sobre nós. Se outrora estávamos condenados para viver eternamente no sofrimento, agora através do sacrifício de Jesus, a morte não pode mais nos segurar. A morte não pôde deter aqueles homens que estavam ali sepultados, que morreram na fé no Deus vivo. A morte não pôde segurar eles. E na morte de Jesus, o véu se rasgou, eles ressuscitaram. E agora tiveram livre acesso à cidade, tiveram livre acesso à eternidade. E é isso que Jesus quer. Que você entenda, que eu entenda, que nós venhamos entender o quão glorioso é o seu sacrifício na cruz. O quão glorioso é, porque lá Ele venceu o diabo. Lá Ele destronou principados e potestades. Lá Ele pagou a dívida do pecado contra nós. Então você não pode deixar Satanás ficar te acusando por causa do seu pecado, ou por causa do seu erro. Se você se arrepender e se voltar para Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus tem perdão para lhe dar, amém? E não importa o seu erro, e não importa o que você fez, e não importa quantos pecados você cometa, porque na cruz, Ele morreu pelos meus pecados que eu cometi no passado, o que eu possa cometer no presente, ou o que eu possa ainda cometer. Por todos os meus pecados Ele morreu para me dar perdão. Agora o que eu preciso? Me voltar para Deus, reconhecer Jesus como Filho de Deus, reconhecer a maravilha que é esse Evangelho, porque o diabo não quer que você veja Jesus, o diabo não quer que você conheça Jesus, porque Jesus é muito mais lindo que uma mulher mais charmosa ou mais bela que possa existir nessa terra, e muito mais fascinante. O Evangelho de Jesus é atraente, atrai as pessoas. As pessoas largavam tudo para seguir Jesus. As pessoas iam para o deserto para seguir Jesus com fome, sem ter nada, mas elas queriam seguir esse Jesus, e Ele não mudou, amém? Nós temos largado tudo por causa desse Jesus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso, porque Ele nos liberta do engano e Ele nos dá acesso livre a Deus. O véu se rasgou. Você tem livre acesso a Deus, meu irmão e minha irmã. Entenda isso. Deus ouve as suas orações. Deus, Ele te recebe. Não deixa, mas é isso que eu fiz. Não tem nada que te impeça mais de chegar a Deus, porque o que te impedia, Jesus já pagou o preço, amém? Que foi o preço de sangue para nos perdoar. Então nós temos acesso livre a Deus agora. E em vida nós precisamos nos voltar para Ele. Em vida nós precisamos receber Jesus como Salvador. Ouça isso aqui para a gente orar. Nós temos duas vidas. Nós temos quantas? Há quem diga que o gato tem 7 vidas, né? Mas eu não sei disso não. Eu acho que gato, ele pode ser muito esperto, mas nós temos quantas vidas? 2. Essa vida
aqui, que nós estamos vivendo hoje, e a vida eterna. A morte, ela não é o fim. A morte, ela é uma passagem para a outra vida, a vida eterna. Essa vida que nós estamos vivendo, ela é o quê? Passageira. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem, tendo a oportunidade de ter a vida eterna com Deus, ou de ter a morte eterna. Porque quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida, mas é a vida eterna. Não é essa vida é um presente também de Deus. Mas o que Ele quer que nós recebamos é a vida eterna. E a gente tem medo da morte, mas a morte, ela não é um inimigo tão cruel. Para o cristão, para aquele que serve a Deus, o máximo que a morte pode fazer comigo e com você, é nos entregar nos braços de Jesus, amém? Dizer, está aqui, é seu, não é meu. Para aqueles que morrem, que partem dessa vida em Cristo, o máximo que a morte pode fazer é entregar essa pessoa para Jesus. O máximo que ela pode fazer, porque ela não tem mais poder, domínio sobre nós, por causa do sacrifício de Jesus. Mas uma pessoa que insiste em viver uma vida de pecado, de erro, longe de Deus, sem conhecer essa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o que espera ela após a morte é um sofrimento, e um sofrimento eterno. E eu não vim para Jesus por causa do inferno, ou por causa do diabo, ainda que muitos vêm com medo de macumba, de inveja do diabo. Mas quando eu vim, eu conheci um Jesus maravilhoso, eu conheci um evangelho fascinante, eu conheci um Cristo poderoso, que me deu poder sobre o diabo, que me deu poder sobre a morte, que me deu poder sobre a doença, que me deu poder na terra e nos céus, e Ele dá a todos que seguem a Ele, poder de anunciar a sua palavra, poder de viver o sobrenatural, poder de viver a eternidade com Ele. E é isso que Deus quer que você conheça a eternidade que Ele tem para te oferecer, amém? O caminho está aberto, basta você reconhecer Jesus como Salvador, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele, e você vai ver o quão fascinante é o Evangelho de Cristo. Eu quero orar por você. O véu se rasgou, não tem mais separação. Fique de pé, por gentileza, nós vamos orar por você. Os seus pecados estão perdoados no momento que você se arrepende e que você confessa eles para Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu Salvador. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Eu queria que você refletisse o quão precioso foi a morte de Jesus por você. A morte de Jesus na cruz também revela uma coisa muito importante: que você é tão especial para Deus, você é tão importante para Deus, que Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Você é tão importante para Deus, você é tão valioso para Deus, mas o diabo tem cegado o seu entendimento, e você não consegue ver o quão valioso ou quão valiosa você é. Mas quando a gente conhece Jesus, a gente sabe que a gente custou caro, e custou o preço de sangue, custou o preço da vida do Filho de Deus para nos salvar. E quando a gente conhece Jesus, o diabo não nos escraviza mais, o diabo não tem mais domínio sobre nós. Agora somos nós que temos poder e autoridade sobre os principados, potestades e dominadores das trevas. Quando nós conhecemos Jesus, nós vimos agora que a macumba já não pega mais em nós. Nós vimos agora que o mal já não tem mais domínio sobre nós. E é isso que Jesus quer que você entenda. A morte dele foi por mim, foi por você. E Ele não precisa vir outra vez para morrer por mim e por você.
O sacrifício dele foi único e suficiente. Foi suficiente para poder nos redimir. Foi suficiente para nos conectar com Deus. E não é a religião, não é a igreja, não é o bispo, não é o pastor que vai te salvar. O que vai te salvar é se você crer no sacrifício de Jesus. É se você se voltar para Ele. É se você tomar a sua cruz e seguir a Ele. Então, com os seus olhos fechados, se renda a Ele de todo o seu coração neste momento. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer que me conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto pra que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto pra que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo do Santo A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Diga para Ele que a presença dEle é o teu prazer. Diga para Ele nesse momento. Diga a tua presença. Oh, aleluia. Tua presença é o meu prazer. Diga de todo o teu coração. Isso, diga para Ele nessa noite. Tua presença é o meu prazer.
presença é o meu prazer. Tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, sobre os olhos me vê. Debaixo de tuas asas Aleluia, Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para que você pudesse ter essa presença, para que você pudesse carregar essa presença, a presença do Deus Criador dos céus e da terra, que deseja estar dentro de cada um de nós. Deus não habita mais em lugares, mas Ele habita em pessoas. Você é o tabernáculo vivo do Deus vivo, e não existe mais nada que possa impedir esse Deus de entrar em você. Não existe nada que possa impedir de você viver no Santo do Santo. O véu foi rasgado, e eu quero orar nessa noite por você, para que toda acusação de Satanás, para que toda opressão caia por terra. Com seus olhos fechados, eu vou estar orando por você. Pai, eu quero neste momento, Pai, pedir ao Senhor, abre o entendimento desta mulher, abre o entendimento deste homem, meu Deus, para que ele entenda que o teu reino é melhor do que qualquer coisa deste mundo, que a tua presença é mais valiosa do que qualquer coisa desta terra, que não existe nada mais importante, Senhor, do que te conhecer. Não existe nada mais importante do que estar na tua presença, Pai. Ó Deus, e é desejo do Senhor habitar em cada coração através da tua presença, do teu Espírito Santo. Ó Deus, não existe mais nada que nos impede de estar na tua presença. Ó Pai, porque a tua palavra diz que o véu se rasgou através da morte do teu Filho Jesus Cristo. Os nossos pecados foram perdoados. Ó Deus, eu quero orar neste momento. Ó Deus, se essa pessoa, meu Pai, tem vivido escravo de um vício, escravo de um pecado, ó Deus, se o diabo tem escravizado essa pessoa, em nome de Jesus, eu digo todo principado, eu digo toda potestade, eu digo todo demônio, em nome de Jesus, solta a vida desse homem agora. Espírito de doença, espírito de enfermidade, solta a vida dessa pessoa agora. Meu Deus, toda maldição contra a vida dessa mulher, toda maldição contra a vida desse homem seja anulada agora. Ó Deus, porque nós rejeitamos agora. Ó Deus, porque nós anulamos através do sacrifício do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço por nós naquela cruz. Coloca as duas mãos no alto da sua cabeça e repita assim comigo: diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu rejeito agora tudo que não vem do Senhor na minha vida. Diga que todo mal, que toda maldição seja anulada agora. Diga: eu dou uma ordem no nome do Senhor Jesus. Tudo que não vem do Senhor, meu Deus, na minha vida, diga para nunca mais voltar. Do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, diga: todo mal, em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Diga: toda doença, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, seja curado agora, porque a glória de Deus te cura, porque o Santo do Santo é o lugar onde há cura, a libertação. Aleluia. Seja livre agora de toda insônia, seja livre da ansiedade agora, seja livre da depressão, seja livre de todo pensamento suicida agora, seja livre agora de toda amarração na tua vida, seja livre dos vícios. Receba a cura em nome de Jesus.
Receba a paz em nome de Jesus. Ser livre agora em nome de Jesus. E seja cheio do Espírito Santo. E declare do Santo do Santo. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Glorifica o nome dele. Tu és maravilhoso, Deus, tu és santo. Ainda em pé, querido, tem alguém no nosso meio que você está sentindo alguma dor e você diz: pastor, eu estou sentindo uma dor. Ou tem alguém que na hora da oração você estava sentindo a dor e a dor sumiu? Faz assim com a mão. Se tem alguém que na hora da oração estava sentindo alguma dor e a dor sumiu, procura aí. Tem alguém agora que está sentindo alguma dor? Dê um sinal com sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém que está sentindo alguma dor? Que bom, amém, glória a Deus. É muito importante você testemunhar. Na virada, eu convidei uma jovem, ela veio. E ela estava com uma alergia muito grave. A doutora disse que não tinha cura. E na oração que nós fizemos, na oração da virada, ela disse que sentiu o corpo dela esquentar e disse que daquele dia para cá, Jesus curou ela daquela alergia, amém? Porque Jesus cura. E se você tiver alguma enfermidade, nós queremos orar por você para que você seja curado. Mas se está todo mundo bem, amém. Tem alguém que não sentiu bem na hora da oração? Raiva da minha voz, vontade de ir embora. Tem alguém? Está todo mundo bem? Respira fundo aí. Está sentindo mais leve? É a presença de Deus na sua vida, amém? Você está livre, está liberto em nome de Jesus. Está sentindo alguma coisa? Artrose? Vamos orar por você. Estenda as mãos para cá, queridos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa curar a tua filha de toda artrose, meu Pai, precoce. Nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar a cura do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, para que quando a tua filha voltar nos médicos, eles possam ver que ela foi curada. Pai, eu declaro cura na mente. Ó Deus, eu declaro cura no corpo da tua filha, Pai, que ela receba cura em nome de Jesus, amém, amém, abençoado. Tá, domingo de manhã, nós temos uma reunião aqui de busca. É a senhora? Pronto, vou orar pela senhora. Peixe? Pronto, vamos orar para Deus tirar. Põe a mão aqui, obreira Rose, na garganta dela, por gentileza. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Deus, o Senhor é o Deus que cura, Pai. E eu quero pedir ao Senhor, coloca a tua mão com a minha, com a da obreira Rose aqui agora. Ó Deus, desinflama agora a garganta. Tira agora toda espinha de peixe, meu Pai, que está na garganta dela agora. Meu Deus, em nome de Jesus agora, começa a remover essa espinha agora, meu Pai. Que todo incômodo, meu Deus, na garganta da tua filha desapareça. Eu quero declarar agora que essa garganta volte normal. Meu Deus, vai passando o teu poder agora. Aonde houver a infecção, a inflamação nessa garganta, que desapareça agora. Que essa espinha saia agora, meu Pai. Ó Deus, e que a tua filha seja curada. Eu declaro a cura da garganta dela, que ela seja livre dessa espinha de peixe que está incomodando ela. Eu declaro cura sobre ela em nome do Senhor Jesus, amém. Está abençoado. Vai contar o testemunho aqui em nome de Jesus, amém. Pensa numa coisa terrível, a espinha de peixe na garganta. Irmão, é sofrimento, viu? Mas em nome de Jesus só vai voltar para contar o testemunho, amém. Domingo de manhã, que horas? 8:30 da manhã. É das 8:30 às 10. Vem buscar o Espírito Santo. Vem buscar a presença de Deus, amém? E domingo à noite,
nós vamos começar uma campanha com o tema O Meu Socorro Vem do Senhor. Você pode dizer isso? Diga: o meu socorro vem do Senhor. Domingo à noite, 7h30. Tá? Os visitantes, e você que também, que não está aqui, está lá na porta. Eu vou pedir os obreiros para entregar para você um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Pega aí que você vai estar recebendo mensagem de fé, orações, tá certo? Só que não adianta só pegar, você tem que salvar esse número, que é o nosso número, mandar um oi lá, para a gente salvar o seu número também, tá certo? Então você que não tem o nosso número ainda salvo, pega o cartãozinho. Bispo, eu posso levar para meu pai, para minha mãe, pode levar para quem você quiser, amém? Que nós temos compartilhado também através das redes sociais a palavra de Deus. Então, lá no final, você que não tem o nosso número do WhatsApp, pega, salva e manda um oi lá. Vamos orar, agradecendo o Senhor por esse culto. A obreira Rose vai estar fazendo essa oração, pedindo ao Senhor para nos levar para casa, guardado e protegidos em nome de Jesus. Tem alguém que está aniversariando hoje? Não, né? Paz do Senhor, igreja. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, aqui, Senhor, te agradecemos por esse culto, Senhor, pelas curas, pela bênção, pela libertação, Senhor. Senhor, cremos, Senhor, que aqui vidas foram restauradas, Senhor. Pessoas foram libertas, Papai. O Senhor está presente aqui no nosso meio, Papai. Papai, eu agradeço por mais essa oportunidade, Papai, que possamos voltar, está aqui novamente em sua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Amém. Deus abençoe. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Os obreiros, daqui 5 minutos, obreiro, missionário, líder de departamento, daqui 5 minutos nós vamos ter uma reunião. Não vai embora. Daqui a pouco reunião com os